bem-vindos a mais um episódio do ASP Talks, podcast da ASP. Meu nome é Rogério Tucci. Hoje, mais uma vez, tenho comigo nosso diretor, Leonardo Furtado. Léo, obrigado por voltar para o nosso podcast. Muito obrigado. E hoje temos a honra de receber José Abissanra, advogado criminalista, amigo da casa, palestrante, autor de vários artigos, tem escrito no Estado com uma certa frequência. Meu caro José, prazer recebê-lo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Rogério, o prazer é todo meu. Leonardo, também é uma alegria estar aqui dividindo essa mesa com vocês. E eu quero, naturalmente, aproveitar essa oportunidade aqui para agradecer pelo espaço, a acolhida e que vocês levem para a nossa presidente. Um abraço fraterno aqui para toda a associação. Muito feliz em estar aqui com vocês, dividindo esse espaço. É uma alegria enorme. A conversa de hoje é uma conversa sobre segurança pública, sobre punição, sobre impunidade. São temas que a gente está toda hora se deparando nos jornais, temas que você tem estudado, temas que você é, sem dúvida nenhuma, um especialista. Deixa eu começar com uma pergunta bastante abrangente, para a gente depois ir, como sempre, afinando um pouco a conversa. Existe hoje um excesso de punição? O Estado está perdendo a mão? Como que isso tem acontecido? Como que você tem visto essas questões? Essa é uma pergunta muito boa e eu acho que interessa a toda a sociedade, né? Daí porque, mais uma vez, agradecer esse espaço, até pela importância do assunto, né? Você sabe que eu acho que o maior problema da nossa sociedade hoje, naquilo que diz respeito à segurança pública, é a carência de elaboração de política pública em dados. Então, vamos lá, a truculência, o excesso. Eu acho que o maior problema, eu elegeria o maior problema, é a carência de dados na elaboração de política pública. Vou dar um exemplo, né? Acabou com a saidinha, acabou com a chamada saidinha, assunto polêmico, super polêmico. Toda vez que vinha um período de festas ali, as pessoas começavam a se perguntar, pô, mas a turma da saidinha vai sair, como é que vai ser e tal. E os índices mostravam um baixo... quer dizer, o retorno das pessoas que voltavam às unidades prisionais após a saidinha era muito alto, muito alto. E o número de pessoas que saíam nas saidinhas era baixo comparado com o contingente populacional prisional. Então, você veja bem, o Congresso foi lá e cortou as saidinhas por um apelo popular. Disso não há dúvida que havia um apelo popular. Que, em tese, isso haveria um aumento de criminalidade nessas épocas de feriado. Exatamente. Só que o que ele fez? Ele não deu eficácia nenhuma para qualquer política pública voltada para a segurança pública. Foi simplesmente um ato simbólico. Por que eu digo isso? Porque as pessoas que estão presas vão sair. Elas vão sair. Né? E quando o legislador lá de 84 estabeleceu a saidinha, ele colocou a saidinha num contexto, por exemplo, de gradual inserção daquela pessoa na sociedade. E eu trago um dado interessante. Todos os países do mundo têm mecanismos de antecipação da liberdade da pessoa que está presa. Todos os países têm. Cada um tem o seu, mas todos têm mecanismos de antecipação do retorno da pessoa que está presa à sociedade, até como uma forma de aferir se aquela pessoa está realmente pronta para o convívio social ou não. Então, é um equívoco, por exemplo, fazer uma lei dessa envergadura que acaba com as saidinhas, não decidindo essa nova política, ou seja, hoje é uma nova política em andamento com base em dados. Aquilo foi feito com base pura e simplesmente num simbolismo. A população acha que é perigoso, então eu vou acabar. Só que esse exemplo que eu estou dando da saidinha, ele é visto eu diria, na grande maioria da legislação penal. Isso acontece de forma corriqueira. Agora, vamos lá, o Supremo acabou de decidir que a Guarda Civil Metropolitana pode exercer policiamento ostensivo assim como exerce a Polícia Militar. Decisão recente. Recentíssima, né? Isso não está sendo feito com base em dados. Por que eu digo isso? Porque há realmente, de novo, um clamor para que aumente a população, para que o policiamento aumente, a população pede que o policiamento aumente. Eu também acho que tem que aumentar o policiamento, mas isso tem que ser feito de forma eficaz e tem que ser feito de forma estratégica. A Guarda Civil Metropolitana, ela tem uma competência, uma atribuição constitucional de cuidar dos bens da municipalidade. Ela é necessária, ela vai trazer um ganho
para a municipalidade? Não exercendo a função da polícia militar. A polícia militar, ela tem um treinamento, eu diria, secular. Ela é uma força estabelecida, mudou de nome ao longo da sua história, mas ela é muito bem treinada. Eu sei que talvez eu seja cobrado porque eventualmente alguém vai mostrar abusos, né? Os abusos, eles existem, mas comparado com a corporação de uma forma geral, nós estamos falando de uma corporação volumosa, muito bem treinada, com uma história. Então, para que eu vou pegar a Guarda Civil Metropolitana para fazer a função da Polícia Militar, se eu já tenho uma polícia militar para fazer isso? Por que eu não coloco a Guarda Civil Metropolitana para fazer a sua função? Então, essa mistura de papéis, ela acontece toda hora naquilo que diz respeito à segurança pública e à política pública criminal. Vou dar exemplos. Agora a Guarda Civil Metropolitana vai fazer policiamento ostensivo. Houve casos em que a Polícia Militar fez investigações, o que é a atividade típica da Polícia Civil. Eu já vi casos da Polícia Civil fazendo algo parecido com o policiamento ostensivo. E o Supremo deu ao Ministério Público a prerrogativa de investigar. Então, você percebe que está cada um fazendo a função do outro. Tivemos um exército até atuando em segurança pública, né? Em mais de uma oportunidade no Rio de Janeiro, por exemplo. Pois é. Quer dizer, é isso. Eu vou abrindo os buracos, aí então chamo o exército para fazer a segurança pública. E não é atribuição dele. Sem dúvida. Quer dizer, eu vou puxando, né? Eu vou dando atribuição para quem não tem e vou abrindo buraco. Sabe qual que é o exemplo que eu gosto de dar, Léo? Do futebol. Se cada um jogar na sua posição, provavelmente aquele time vai ter uma chance de êxito maior do que se todo mundo fizer a função de todos. Claro. Esse time não vai ganhar, provavelmente. E aqui, por que não vale isso para a política pública? Quer dizer, tem técnica, até para jogar bola tem técnica, não vai ter técnica para fazer política pública criminal? Então, eu acho que o grande problema, diria eu, da atual quadra da segurança pública e da política pública criminal no Brasil, eu diria até que no mundo, viu? Não é só Brasil, não. O criminal tem essa tendência, como ele é feito por tabus, né? Ele tem um simbolismo muito forte, é muito difícil os legisladores, as autoridades fugirem do clamor popular e implementarem algo que é meramente simbólico, cuja eficácia é baixíssima. Em algumas ocasiões, tendente a zero, né? Então, eu diria que o maior problema da política pública criminal, estamos falando do Brasil, mas eu identifico que isso acontece no mundo também, é a elaboração de políticas públicas criminais carente de dados. Interessante até, que eu vou fazer, você está falando de dados, e aí eu queria te fazer essa pergunta assim, do lado de estudioso, aí estamos falando que você está, justamente, quero dados, não há dados, etc., quando a gente fala da impunidade ou da política pública, e você também tem o chapéu de advogado criminalista. Exato. E quando a gente conversa com criminalistas que atuam, principalmente quem tem uma atividade até mais ampla, às vezes também ajudando como o IDDD, por exemplo, vendo a justiça sendo aplicada para a camada mais pobre, na massa mesmo, a gente tem sempre essa, parece que é um lugar comum se falar que existe aqui uma sensação de impunidade no país. Só que, por outro lado, quando você fala com o advogado, aí na visão de advogado, a visão é justamente o oposto. O que chega na justiça é condenação sem, às vezes, até chance de ser, do contraditório ser exercido de uma forma plena, né? A gente vê inúmeros casos. Então, eu até queria que você olhasse, não sei se as coisas andam junto, não se olham dados, existe essa contradição entre o senso de impunidade, o que se vê como uma sensação de impunidade, mas, na verdade, uma justiça que pune e muito quando a coisa chega ali. Então, talvez eu queria ver tua análise, onde que está esse gargalo? Você está meio nessa ideia que você está falando lá embaixo, no policiamento ostensivo, se é na investigação, onde que você vê que talvez as coisas se ajustassem até quando se tivessem dados, né? Enfim, para a gente poder ter esse tipo de... Você sabe que a sua pergunta é maravilhosa, né? Ela abre para mim a possibilidade de dizer algo que é pouco dito e que eu gosto muito, que é de dizer que, na minha visão, o centro de gravidade do sistema jurídico criminal ele está no exercício da defesa, ou seja, ele está no contraditório, naquele momento processual. E por quê? E isso, provavelmente, as pessoas vão se espantar, né? Não é no exercício da defesa, é na prisão, né? Ou é no cumprimento da pena, ou é no momento da formulação da acusação, ou é no momento da sentença. E digo eu, não, é no momento do exercício da defesa. Por quê? Porque houve lá um fato criminoso, né? A pessoa praticou um crime, ali
policiamento ostensivo, via de regra, que pega esse crime, e aí isola a cena do crime, eventualmente, comunica o delegado começa a investigação, identificou o fato criminoso, pega esse fato, entrega ao Ministério Público, e o Ministério Público formula a denúncia quando é o caso de denunciar, ou não formula quando é o caso de arquivar, enfim. Aí ali se instaura o processo, né? A titularidade desse processo é do Ministério Público, ele que ajuiza. Depois vem a defesa, é aí que entra a defesa, primeiro momento em que a defesa entra para responder à acusação, o juiz mantendo ou não aberto o processo, falar aqui em termos mais cotidianos, né? Ou seja, ele recebe ou mantém ou não o recebimento da denúncia. Portanto, se o juiz entender que é o caso de seguir com o processo, ele segue com o processo. Aí o acusado ele é chamado para responder, aí ele vai ser interrogado, vai rolar prova, vai apresentar alegações finais. Naquele momento em que o juiz dá a oportunidade para que o acusado enfrente aquela acusação, o juiz vai extrair um leque de possibilidades que é onde se funda, nesse momento em que o direito penal se funda. Veja bem, por quê? Porque se o juiz entender que ele é inocente, ele vai absolver. E aí acabou o processo, em tese, né? Se o juiz entender que ele é culpado, não acabou o processo. Ele tem que entender qual é a pena que ele vai dar, se é em regime aberto, fechado ou semiaberto, se é prestação de serviço à comunidade, se ele vai suspender a pena ou não. E isso ele vai dar de acordo com o artigo 59, que é o que diz da reprovação e da prevenção do delito, né? Portanto, não é uma medida qualquer. Quando o juiz aplica a pena, ele está aplicando uma das funções da pena, que no caso que eu adotei, por exemplo, a minha tese toda, é a da prevenção geral, ou seja, o juiz ele quer prevenir o crime, ele não quer que crimes ocorram mais. Então, a função comunicadora da pena que vem daquela sentença é a prevenção geral. Se o juiz erra aqui, sabe o que acontece? A pena comunica errado. Se ela comunicar errado, aquela pessoa vai ser ou punida excessivamente, e aí a comunidade percebe a injustiça. Ou ela vai ser punida aquém daquilo que deveria, e aí vem o sentimento de impunidade. Então, para responder a sua pergunta depois dessa longa digressão, o sentimento de impunidade, ele está aí, as pessoas sentem, e com razão. Há um estudo que diz, por exemplo, que quanto mais policiamento na rua, menos sensação de impunidade. Portanto, pela minha perspectiva, tem que aumentar o policiamento nas ruas, mas você não pode diminuir direitos, e não é contraditório. O aumento do policiamento nas ruas, se bem feita uma política pública criminal, ela vai ser de tal forma feita de forma idônea que você não precisa acabar com o espaço de defesa do acusado. E ao não acabar com o espaço de defesa do acusado, o juiz tende a acertar. E se ele acertar, ele dá a resposta penal correta. E se ele der a resposta penal correta, a sociedade fica satisfeita. Então, vou te dar um dado só, Léo, antes de encerrar. Um dado. Os suplícios, aqueles rituais em praças públicas, né? Lembra que a gente estudava lá no absolutismo, a pessoa ia ser... Ela era punida pelo rei ali, Sim. Era violento e tal. Esses suplícios deixaram de existir. Não foi porque as pessoas passaram a se sentir mais humanas, ou seja, aquilo passou a ser violento. Não é isso. Os reformadores, os pensadores da época perceberam que aqueles rituais eram disfuncionais. Por quê? Porque ora a população se punha ao lado da pessoa que estava sendo supliciada porque ficava com dó dele, porque entendia que a pena era excessiva. Ora, aquilo virava um carnaval de tal forma que as pessoas ali eram um ambiente de furto, de roubos, de agressão. Então, crime. Exatamente. Então, aqui, a pena correta, eu quero dizer, estou falando 250 anos depois dos rituais de suplício, quase, a gente ainda não entendeu que a pena correta é a chave da questão. Portanto, não adianta tirar espaço de defesa do acusado. Isso vai fazer mal para a justiça. Daí é porque eu reafirmo aqui, o centro de gravidade do sistema penal é o contraditório quando a defesa exerce o seu papel. E aí eu vou fazer uma crítica aqui agora pública a essas medidas como essa do CNJ que visam acabar com a sustentação oral. Sim. Isso é horrível, vai dar errado, vai deixar a justiça mais disfuncional. Estão atacando o problema com o remédio errado. Quando você ataca uma doença com o remédio errado, às vezes o problema se agrava. E eu acho que aqui é essa situação. Especificamente quanto a isso, né? Só pegando Claro. ponto, porque essa é uma bandeira nossa que a gente atua forte. Nós estamos buscando, até pegando a linha do que você está falando, dados sobre esse tema. Ótimo. E o que a gente tem visto é que os tribunais não têm dados. Olha só. O próprio CNJ não adotou essa resolução baseada em dados. Então,
há também aqui, como existe vamos dizer assim, a gente estava falando do senso de impunidade, aí, essa sensação de impunidade que, né, que roda na sociedade, também existe de certa maneira, parece um lugar comum em se dizer que a culpa do entupimento dos tribunais está na sustentação oral. Mas, de novo, cadê os dados para a gente poder falar sobre isso de uma forma objetiva, né? Enfim. E parece que quando nós olhamos os dados, eles indicam que o problema não está na sustentação oral, especialmente em matéria criminal. Sem dúvida. Porque os casos criminais não são a maioria dos tribunais. Exato. Então, e quem precisa muito da tribuna é aquele que sofre mais. Então, eu diria que num primeiro momento, quem perde a liberdade, depois quem perde o patrimônio. E essa situação é até curioso, vocês ambos civilistas, né? Sim. Que a perda do patrimônio ela pode ser violentíssima também. Claro. Né? Então, você vai tirar o advogado da tribuna diante de bens tão preciosos. Direito de família. Direito de família, isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Eu estou muito contrariado, acho que está errado. E analisando cientificamente, que é o que nós temos que fazer, eu acho. Inclusive, eu acho que os cientistas, os acadêmicos, as pessoas que lidam, os práticos, quer dizer, que nós que exercemos a advocacia cotidianamente, todas essas pessoas têm que vir a público para demonstrar onde vai dar errado. Porque, você veja bem, sem o exercício da defesa, a decisão judicial vai perder qualidade. Ao perder qualidade, ela vai errar mais do que ela acerta. E o erro da justiça, ele é trágico. Eu vou até usar uma expressão do Jacobs aqui, até para gerar polêmica, porque é tido por ser o autor do direito penal do inimigo. E ele fala o seguinte, que o crime não punido gera uma ruptura do direito. Ele diz, ele erode o direito, o crime não punido. E aí eu avancei nesse argumento dele para dizer o seguinte, e o crime punido de forma errada também. Sim. Por quê? Porque ele tira a legitimidade, as pessoas passam a desconfiar da justiça. E as pessoas não desconfiam da justiça quando ela não pune, quando as pessoas achavam que elas deviam ter punido só. As pessoas desconfiam da justiça quando pune alguém errado. Então, por exemplo, essas matérias que nós vimos aí ao longo dos últimos anos a respeito das pessoas que são presas erradas. Elas vão presas, o sistema de justiça erra a pessoa. Né? Isso gera comoção social. Claro. Isso aqui ninguém aceita. E aí o direito perde legitimidade. Portanto, adianta prender de qualquer jeito? Não adianta. Adianta acabar com o espaço de defesa? Não adianta. Isso é uma medida populista que você faz num momento ali qualquer sem pensar, e eu estou dizendo, vai dar errado. Se analisar os dados daqui a 10 anos, vai perceber que a justiça está errando mais. Zé, antes de te fazer uma pergunta sobre morosidade do sistema processual em matéria penal, eu queria só voltar um pouquinho. Pode desviar um pouco do tema, mas eu não vou deixar de fazer isso. Você falou que se eu entendi errado, se eu entendi certo, você disse que na tua tese você defendeu que a única função da pena era a prevenção geral? Ou a primordial? Na minha tese, eu defendi que o sistema tem que olhar para a prevenção geral, porque o direito tem legitimidade, o direito penal, na medida em que você propaga qual será a pena. O direito penal ele tem legitimidade na medida em que propaga-se a pena. E aí ele começa, vai ter pena, não vai ter pena, qual o grau da pena, porque é essa medida da pena que vai dar o efeito da prevenção, ou seja, as pessoas não vão cometer crime porque elas têm medo do sistema, a prevenção é essa, claro. Mas elas terão mais preocupação com o sistema, de não rompê-lo, na medida em que elas temam o sistema. O que eu quero dizer com isso? Então, o sistema precisa ser pujante, então ele precisa ser forte, então ele não pode errar. Se ele for arbitrário, as pessoas não vão acreditar em algo que é arbitrário, porque arbitrário não tem razão. Então, para responder sua pergunta, a prevenção geral, ela está no meu trabalho num lugar central ali, porque eu usei um modelo do Roxin, que é um modelo de responsabilidade, e que ele diz que o juiz ele pode aplicar uma pena abaixo daquilo que a culpabilidade demanda. Aqui tem que ter termo que é técnico, não tem jeito. Tá. A pena ela vai numa medida de culpabilidade, ou seja, ela é resposta, né? Ela é vetorialmente uma resposta à ação praticada, então culpabilidade, e ela tem o fundamento da prevenção.
né? Que é a prevenção especial, quer dizer, para que aquele o condenado Crime não... específico. Isso, e a prevenção geral, que é toda a comunidade. O Roxin, ele diz assim, ele chama responsabilidade. Ele é até falecido, o Roxin, né? Grande Recentemente, professor né? de direito Exato, penal, Uhum. maravilhoso, tinha uma relação maravilhosa com o Brasil, um grande cientista, né? Até uma oportunidade de a gente homenageá-lo. Claro. Verdade. Ele criou uma categoria chamada responsabilidade, e que ele diz assim, se o juiz perceber que aquela pena já atingiu a prevenção geral, ou a prevenção, a pena pode ficar até abaixo daquilo que a culpabilidade demanda, porque ela já cumpriu a função social. Então, uma pessoa pode receber uma pena um pouquinho menor do que aquilo que ela mereça, vamos dizer assim, Tá. se a pena tiver cumprido a função social da prevenção geral. Se toda a sociedade e próprio acusado tiver entendido, prevenção geral e especial, que não pode cometer crime. Se essa função da pena for observada, ainda que a pessoa receba uma pena menor do que aquela estabelecida por lei, o Roxin diz pode, porque ele é um funcionalista. Ele entende o seguinte, o direito tem que funcionar. Se ele funcionou, acabou, a pessoa não precisa cumprir pena, entendeu? E deixa eu emendar a pergunta em Vai outra lá. crença popular, Vai lá. muito comum, É. que a gente vê diuturnamente. Por que penas maiores não aumentam a prevenção? Já partindo da premissa que você vai falar que não. Quero até pegar, porque dentro disso eu ia te fazer uma pergunta e eu acho que é o mesmo. Até isso, a gente é bem aparelhado em termos legislativos, assim, as penas estão adequadas, o sistema legislativo brasileiro penal é bom nesse aspecto maior? Olha que interessante, vocês vão se surpreender com a minha pergunta, com a minha resposta, perdão. Eu diria o seguinte, Rogério, penas elevadas não necessariamente diminuem a criminalidade, Tá. porque pode diminuir, Tá. tá? Aí você tem que, aí não dá para fazer um recorte geral, tem que fazer um recorte Entendi. por cada crime, porque o estelionato não é igual ao roubo, que não é igual ao estupro, que não é igual ao homicídio. Cada crime tem uma peculiaridade e eles precisam ser estudados de forma fatiada. Entendi. Não tem jeito. Então a primeira ponderação. Então não adianta se aplicar um antídoto, porque as Pra causas tudo. são diferentes. Sim. Tá? Então tem que olhar de forma setorizada. Essa é a primeira ponderação. A segunda ponderação eu acho, Léo, que o sistema ele está bem aparelhado. Eu acho que ele não precisaria de grandes reformas. Ele só não é bem aplicado. Agora, vamos lá. Quando começa a fazer esses puxadinhos, tipo acabar com a saidinha, tipo criar um tipo penal novo de feminicídio, que inclusive eu consultei um grupo muito qualificado de mulheres feministas, estudiosas e acadêmicas antes de me manifestar sobre essa nova lei do feminicídio, e há muitas críticas sobre esse novo crime autônomo. Veja bem, a Lei Maria da Penha me parece que é uma das leis que tem a maior eficácia. A Lei Maria da Penha me parece que funciona muito bem. Uhum. Eu Sim. diria que a Lei Maria da Penha é a lei que mais funciona do nosso leque de leis penais. Agora, a alteração que criou um tipo autônomo de feminicídio é muito questionado e eu insisto em dizer que eu, antes de me manifestar em público sobre isso, eu consultei especialistas mulheres, porque eu queria ter a certeza a respeito da minha avaliação, e eu acho que aqui é um tema fundamental, né? Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que o sistema ele dá conta do recado, mas ele é mal aplicado e começa puxadinho. Puxadinho é que não deve fazer. Havia uma lógica, em alguns momentos da nossa história, a gente legislou bem. Eu diria para você o seguinte, hoje nós não estamos legislando tão bem. Há problemas, mas grosso modo, se o sistema fosse aplicado tal qual ele foi pensado pelos legisladores de cada momento histórico, eu acho até que ele dá conta do recado. Vou explicar. A Constituição tem um desenho de segurança pública. E nesse desenho de segurança pública, o Ministério Público é o titular da ação penal e o defensor de outros direitos. Ele não é a presidente de investigação. Exato. A Guarda Civil Metropolitana cuida do patrimônio e dos bens da municipalidade, não faz policiamento ostensivo. A Polícia Civil e a Polícia Federal investigam, e a Polícia Militar faz policiamento ostensivo. Se esse escopo se mantivesse, eu acho que nós teríamos um ganho para a segurança pública fabuloso. Vou mais além. As penas alternativas, e aí, por exemplo, dentro desse contexto que eles chamaram de desencarceramento, leis desencarceradoras,
desembargadoras que não desencarceraram nada, porque o resultado sempre foi o oposto. Essas leis, elas tinham uma ideia, elas tinham um projeto, né? Então não adianta você andar para trás, tem que andar para frente. Se não deu certo como a gente imaginava, você volta para trás. Então, já que o sistema não está dando certo, então eu vou voltar para o suplício? Não, você vai adiante. Então, por exemplo, acabar com a saidinha é um erro. É um erro. E sabe uma coisa que ninguém está falando? Ao acabar com as saidinhas, eles a legislação não diz assim, acabar aí com a saidinha. Ela não diz assim. Ela diz assim, a lei dizia o seguinte, ou a pessoa condenada no regime semiaberto pode sair em alguns momentos da unidade prisional para visitar a sua família ou exercer atividades que ajudem na sua reinserção social. Era assim que era a legislação. E era aqui que a gente colocava o período de saidinha. Aí se conferia uma semana, alguns dias, para que a pessoa saísse. O legislador foi lá e cortou isso. Sabe qual a mensagem teleológica que o legislador está dando? Não é para visitar sua família, não é para ir fazer atividades que ajudem na sua reinserção social. Dada a realidade dos nossos presídios, sabe o que isso significa? Nós vamos atrapalhar você, condenado. Você vai sair muito pior do que você entrou, entendeu? Você não vai ver sua família direito, você não vai praticar atividades que contribuam com a sua reinserção social. Ou seja, o legislador, ele não pensou nisso, provavelmente. Provavelmente ele não percebeu que ele estava fazendo isso, ele só queria acabar com a saidinha. Ele foi lá e cortou a disposição que mandava que o preso executasse atividades que contribuíssem com a sua reinserção social. Veja, é uma técnica legislativa muito ruim, de baixíssima qualidade, entendeu? Então, de novo, dou respostas longas, né? Mas eu não me perco, vocês perceberam? Eu volto. Totalmente. Então, voltando, eu acho que o nosso sistema dá conta, o nosso sistema é bem aparelhado, mas ele está sendo muito mal manuseado, entendeu? Eu não faria grandes reformas, eu faria pequenos ajustes. Inclusive, na minha tese, Rogério, o que eu faço? Eu proponho um ajuste, basicamente um ajuste, é mais do que um só, né? Mas um ajuste vamos inserir no sistema brasileiro o instituto desenvolvido pelo Roxin chamado responsabilidade, vamos aplicá-lo, nem que para isso, mesmo que para isso a pessoa pudesse não cumprir a sua pena, assim como estabelecido pelo legislador. Ou seja, aí a pessoa fala para mim assim, vocês deveriam me perguntar assim, não, Zé, não dá, a pessoa ela tem que ser punida. Aí eu responderia para você, mas eu não falei que é para diminuir o policiamento. Eu não falei que a pessoa não vai ser presa se ela estiver praticando crime. Eu falei que lá na etapa do meio para o fim do processo, aquela pessoa já foi presa, já foi solta, aquela pessoa já teve os bens apreendidos, aquela pessoa, eventualmente, com o nosso sistema de prisão preventiva que eles estão aplicando hoje, eventualmente já passou 1 ano presa. Aí o juiz soltou porque acabou o requisito da cautelaridade e aquela pessoa vai ser julgada. O que eu estou dizendo é, no momento do julgamento, se o juiz perceber que a prevenção já foi cumprida via instrumentos do próprio processo penal, o que há uma confusão entre penal e processo penal, eu admito isso dogmaticamente, mas na medida em que também a divisão é acadêmica, né, do penal e processo penal, sim, eventualmente a prisão preventiva fez com que aquele processo perdesse a razão de existir na medida em que ele foca na prevenção da pena. Se já está comunicado que o crime não será tolerado, e se aquela pessoa já entendeu que se ela cometer crime de novo ela vai ser presa e a pena vai ser mais dura, você cumpriu a função da pena. O Instituto do Roxin está valendo. Ele funcionou. Extingue o processo. Não estou dizendo que essa pessoa não vai sofrer incidência penal. Olha que interessante. Eu estou dizendo para que eu vou gerar um passivo para o Estado? Entendi. De ter uma execução que vai durar anos, gente. Sabe quantas execuções no Estado de São Paulo tem pendentes de início de cumprimento da pena restritiva de direito? Estou falando ainda fechado. 400 mil aguardando. 400 mil execuções aguardando o início de cumprimento de penas restritivas. Não está fazendo isso com as execuções fiscais? Não está sendo um sucesso? Sim. Por que o criminal não pode? Aí sabe o que acontece, Léo? 400 mil execuções de regime aberto, ou seja, de prestação de serviço à comunidade, aguardando para início de cumprimento de pena porque não tem agente suficiente para processar as execuções. Um déficit de vaga de mais ou menos 300 mil, aí para regime fechado, uns 300 mil. Com tornozeleira e sem tornozeleira em prisão domiciliar são uns 200 mil. Então, nós já estamos falando,
grosso modo aqui, ó, 400 mil execuções aguardando cumprimento de pena, 300 mil déficit de vaga nas unidades prisionais, 200 mil pessoas cumprindo pena ou no regime aberto ou, aliás, na domiciliar com ou sem tornozeleira, que se fosse levar a ferro e fogo iam estar no regime fechado, né? E 300 mil mandados de prisão abertos, ou seja, eles não foram cumpridos. Olha só, são 400 mais 300, são 700, 800, 900, 1.200, 1.300. Entendeu? Sabe quantas vagas tem no nosso sistema? 600 mil. Então, o sistema opera com 3 vezes a sua capacidade. O sistema, ele dá conta só de 1/3. Só dá conta de 1/3. Aí eu volto a perguntar para vocês, para que manter uma execução aberta se a prevenção já foi verificada? Mesma lógica da execução fiscal. Não tá, quais são os critérios para extinguir a execução fiscal? Absoluta incapacidade de conseguir recuperar o valor devido, certo? E valor baixo, não é isso? Então, vou traduzir isso para o penal. Absoluta impossibilidade de atingir o objeto porque já foi atingido, que é a prevenção geral. Já foi atingido, você não precisa mais da execução. Pode fazer um recorte de penas baixas ou de um recorte aí de matéria. Faz um recorte qualquer. Objetivo. Você veria, assim, Porque acho que aí... Só mais um parênteses, Léo. Aí sabe que você pega esse dinheiro que você está gastando aqui na ponta, com essas execuções inidôneas, põe no policiamento. Aumenta o policiamento. Aumenta o número de policiais nas ruas. Mas até eu queria só entender até o casamento, né? Porque eu acho que, assim, óbvio que na execução fiscal, quando a gente vê a gente está vendo aqui as situações de... é objetivo. X é um número, é um valor, e ainda até tem esses meios hoje de protestar, enfim, que o cidadão não... A execução baixa, mas ele fica com o nome sujo. São alternativas, às vezes protesta, enfim, ele fica com o nome sujo, porque também é para não incentivar. Tá. Mas dificilmente você vê vamos dizer, quem está nesse nível de dívida, vamos falar assim, não vai ter um criminoso, um sonegador, pode até ser contumaz, mas normalmente o contumaz ele é grande, ele não está nesse caminho. E aí, quando você só fala nessa questão do geral, né? Estamos dando a prevenção geral versus o pessoal. Eu diria prevenção, né? Especial e geral. Né? Especial e geral. Como é que a gente balanceia na hora que você vai pensar numa ideia assim, critérios... sei lá, daqui para cá eu limpo, daqui para cá eu não limpo, e casar isso com esses casinhos específicos. Como é que a gente, sei lá, que tem um caso que o cidadão é diferente, assim, enfim, para pensar um pouquinho. Essa é uma excelente pergunta, a resposta vai ser tão surpreendente quanto. Sabe por quê? Porque, via de regra, quando o juiz vai dar a sentença, o fato tido por criminoso já está longe. Já foi. Sem dúvida. A polícia já foi... ela já cessou aquela atividade criminosa, seja pela prisão em flagrante, seja pela investigação, que quando não tem medida cautelar, a pessoa, ou ela se refreia quando vem uma investigação, isso adoram dizer do homem médio, o homem médio Sim. pararia, né? Se é que o homem médio existe, mas vamos lá. Mas é homem médio, ficção jurídica, beleza. Então, assim, quando o juiz for verificar se a prevenção especial ou geral já está atingida naquele caso, já está longe do fato, bem longe. Então, ele já está lá, como dizia até um delegado, que é o Camargo Lima, né? O pai do Ricardo Camargo Lima, que era um grande criminalista. O pai dele era delegado, foi dar uma palestra no IDDD uma vez para dizer o seguinte, fazer uma crítica, né? E foi fazer, é muito fácil, vocês ficam criticando o trabalho da polícia lá no gabinete do juiz com ar-condicionado, meses depois que a ação foi praticada, a ação criminosa, e aí vocês querem, a gente teve que decidir o flagrante em 12 horas. E aí vocês ficam lá depois decidindo a vírgula assim, assado. Bom, assim, foi uma crítica bacana que ele fez, que eu gostei muito de ouvir, mas essa é a realidade. Quando a gente está discutindo no processo lá na frente, a gente está discutindo qual vai ser a resposta penal, se é que vai ter. O que eu quero te dizer? Ali não é só... não há uma insegurança, vamos dizer nossa, a respeito da prevenção. Como é que eu meço a prevenção? Não é só em relação à prevenção que a gente não tem critérios aferíveis, vamos dizer, ictoóculos, né? Como eles dizem lá, né? Que é fácil de ver. Não é, cara, dolo. Como é que você verifica o dolo? Dolo, cara, dolo. Ninguém entra na cabeça do outro para ver. Não tem um termômetro. Não tem um termômetro de medir dolo, entendeu? A própria culpabilidade, que é um conceito antiquíssimo, ninguém reclama, ninguém fala.
Então, assim, eu acho, respondendo a sua pergunta, tá no mesmo nível de abstração do dolo, da culpabilidade, a própria escolha. Se estelionato leva a pena de 1 a 5 anos. Por que 1 e por que não 5? Pois é. Essa escolha também envolve um nível ali grande de abstração, né? O sistema lida com isso, portanto, não é nenhuma novidade. O que eu faria? Eu colocaria um critério a mais, só um. Cuja abstração é no mesmo nível do dólar. Não vai dar ruptura nenhuma no sistema, vai dar tudo certo. E a gente não acredita no arbítrio do juiz? Não tem as medidas cautelares de vocês lá, que é aquela inominada? Como é que vocês dizem? Poder geral de cautela. Poder geral de cautela. Entendeu? Poder geral de cautela não está no prudente arbítrio do juiz, não é algo assim? Ué, o sistema está funcionando. Entendeu? O que é o prudente arbítrio? Aí a gente entra num campo de muita abstração, que a dogmática tenta objetivar, a jurisprudência tenta objetivar, vai fazer da mesma forma com a prevenção geral e especial, com a prevenção de uma forma geral, né? Isso aí. Mais alguma, Léo? Eu acho que é um tema que não tem fim aqui, né? Se a gente for debater, né? Porque e sempre com esse jogo, né? Que nem... Não sei que você até... Se você mexeria em alguma... Eu queria até te fazer de novo, até em termos de... Estamos falando de lei, né? Como é que está a lei, etc. Mas a gente teve aquele período de aplicação enorme de prisões preventivas, enfim, que é outro problema que a gente tem. Não sei, você que está falando tanto em dados no sistema, questão de pena, execução. Isso que você falou é a parte da execução. E quanto que a gente tem de preventiva? Porque o que a gente até vê aqui dizem aqui que no Tribunal de São Paulo, não, vamos ter o problema da execução, muito já se foi na preventiva, né? Os processos nem acabam, está todo mundo preso na preventiva. Até o último dado que eu vi, metade da população prisional estava aguardando julgamento, portanto estava lá de prisão preventiva. Que é uma quantidade enorme. Enorme, impressionante. E eu estava até meio nervoso esses dias, porque, o Código de Processo Penal estabelece prazo, entendeu? Por exemplo, a lei de drogas, 30 dias. O Código de Processo Penal fala que a prisão preventiva tem que ser reavaliada a cada 90 dias. A jurisprudência dominante é no sentido de que não tem, não mera somatória de prazos não reflete no excesso de prisão preventiva, né? Na prisão preventiva excessiva. Ô, Léo, pra que tem prazo, então? Pois é. Fala pra mim. Exato. Entendeu? Isso é uma loucura. Volto a dizer, quer dizer, então a gente não precisa ter medo da prevenção. Até tô puxando o gancho. Quando a lei estabelece um dado objetivo, o Poder Judiciário vai lá e transforma em algo subjetivo. Pois é. Entendeu? Aqui tinha que ser automático, na minha visão. Entendeu? Ou bem tem motivo para prisão preventiva, ela se mantém. Em 90 dias você não tem nenhum problema, você vai lá e diz qual é o motivo, ou não tem e solta. Entendeu? Porque a pena excessiva é disfuncional. Cansei de trabalhar em casos em que houve a prisão preventiva e a pessoa, eventualmente, não é absolvida, mas só recebe uma pena leve. Entendeu? E o juiz solta no momento da sentença. É muito comum a pessoa sair condenada e ser solta. Isso é do sistema. Porque já cumpriu. Porque já cumpriu mais até, né? Já cumpriu mais. Então, eu vejo... Mas sabe o que é isso, né? Isso é um simbolismo muito forte ainda dentro do sistema penal. Ele tem uma carga simbólica, ele tem uma carga de tabu ainda, porque o crime é permeado de tabu, que ela prepondera em relação à ciência e aos dados. Então, nós, operadores do direito, precisamos ter conhecimento, a ciência disso, no sentido de entender que o clamor popular é muito forte mesmo, né? Mas os teóricos estão aí para isso. Citamos o Roxin, que é um funcionalista. Funcionalismo porque tem que funcionar, né? E uma coisa que é puramente simbólica, não necessariamente ela é efetiva, não necessariamente ela é eficaz. E a gente tem que buscar eficácia. Século XXI, nós estamos no século XXI. Como é que a gente pode aceitar um instrumento jurídico que funciona mais ou menos? Entendeu? Porque mais ou menos ele funciona, né? Nós precisamos otimizar ele. Eu não sei, não lembro agora se eu escrevi isso no meu livro ou não, mas parte da construção dele passou por isso. A gente não compraria um produto que não funciona muito bem. A gente exige eficácia dos produtos que nós compramos. Se é um carro, a gente quer que ele tenha uma alta performance. Se é um telefone, ele tem que funcionar. Quando ele vem com uma funcionalidade que não está boa, você devolve. E tem o Código do Consumidor para dizer, para devolver mesmo. E o penal não, o penal ninguém quer mexer. O penal funciona mais ou menos e o pessoal não quer ver
que ele poderia funcionar melhor, para não dizer que ele não está funcionando muito bem. Poderia funcionar melhor. Vamos fazer ele funcionar melhor. Porque até, de novo, eu acho que a gente vê, de novo, essas coisas das verdades que vão sendo postas na boca do povo. É como você vê a audiência de custódia. De novo, é um senso de... Você só ouve na boca do povo a impunidade. Vai libertar amanhã. Só serve para soltar a gente, porque já foi lá, quando o cara é reincidente, é sempre assim, não, mas é porque vai lá o juiz solta, Então, queria só te ouvir um pouco de audiência de custódia. E é um mito isso. Eu sei, então, mito, de novo, mas de novo como são as coisas, era a história da saidinha, tudo isso. Mas essa mensagem que hoje passa na boca do povo, se você conversa com um policial militar, não adianta, o cara é assim. Então, comentário de audiência de custódia, perguntar juiz de garantias, como que você... Juiz das garantias, eu acho que ele só daria benefício, né? Eu acho que o juiz das garantias é um projeto bom, não está completamente implementado ainda, porque o juiz das garantias seria um juiz que ele cuida só da investigação. Isso eu gosto, porque acabou a investigação, ele pega aquilo tudo lá e manda para o juiz que vai julgar, né? Acho bom, acho que tem que implementar. Audiência de custódia não sei por que tanta resistência. A audiência de custódia é um direito da pessoa ver o juiz assim que ela for presa. É disso que se trata, né? E uma coisa que as pessoas não se dão conta, isso é interessante, porque quando eu vou na prefeitura eu quero ser atendido. E fico nervoso se eu sou mal atendido e com razão, porque na prefeitura todo mundo sabe que tem o direito de ser atendido. Quando você vai em algum órgão do governo do estado, você sabe que você precisa ser atendido, mesmo federal, por exemplo, Receita Federal. Você exige um bom atendimento. Mas ninguém fala isso, por exemplo, diante de um juiz de direito. A pessoa entra lá com medo. É um serviço público como outro qualquer, verdade. Só que nesse caso é prestação jurisdicional. Tá tudo bem. Ou seja, é direito da pessoa que foi presa ver um juiz de direito em 24 horas. Entendeu? É só disso que se trata. Porque o juiz analisa a cautelaridade da prisão, ou seja, se a pessoa tem que ser presa ou solta, desde sempre. Isso ele sempre vê. Não é o audiência de custódia que colocou essa função no juiz de verificar a necessidade da prisão ou não. Mas a audiência de custódia trouxe algo que é elementar, que é a pessoa ver e ser vista por um juiz de direito assim que ela for presa. O juiz avaliou a legalidade da prisão, segue o jogo, vai ter processo, vai ter tudo. Isso aí. Que aula, hein? Pois é. Isso aí. Bom, viu? Agradeço muito o espaço de vocês. É um prazer. Muito bom. Prazer te receber. Uma última nota antes da gente encerrar? Agradecer realmente a ASP pelos relevantes serviços que vem prestando, né? Todos vocês, diretoria, conselho, insisto em dizer, a nossa presidente, queridíssima amiga Renata Maris. Eu queria deixar um abraço fraterno aqui para todo o time a ASP. Sou também um associado da ASP desde sempre, né? Então me sinto em casa aqui. Fiquei muito feliz com o convite. Gostaria aí que o máximo de pessoas vissem o programa. Fiquei muito feliz em participar e que vocês levassem esse meu abraço fraterno aí para toda a diretoria, para toda a associação, na verdade. Muito obrigado. Léo? É por aí mesmo, Zé, uma aula, tema muito importante, obrigado. Você foi aí desde o prático até o profundo, nota obrigado. 10, muito obrigado. Eu que te agradeço. Obrigado, pessoal, ficamos por aqui, até os próximos episódios, tchau, tchau.